Aqui de Porto Alegre já. Oi, Boris, tudo bem? Oi, doutora Fernanda, prazer em Como estar com a vai? senhora. Nossa, o prazer é meu, Boris. É não só um prazer, mas também uma honra estar conversando contigo Não, a aqui. honra é minha, a E honra a é gente, minha. nós gaúchos, podermos conversar um pouquinho mais contigo. Imagine, E aí, imagine. tudo bem contigo, Boris? Graças a Deus. Coisa boa, hein? Sabe que eu estava pensando aqui agora sobre o teu novo jornal, né? O Jornal do Boris. Estava pensando uma coisa que a respeito das nossas duas profissões, que tem uma coisa que interliga o jornalismo com a medicina, que é a confiança, né, Boris? É assim, me passou isso pela cabeça no final de semana, quando eu estava pensando, o tanto que o teu público tem confiança em ti, as tuas fontes, enfim, e o tanto que os nossos pacientes têm confiança em nós médicos, né? Que é uma interface que eu acho que interliga as nossas profissões aí. A gente É trabalha muito verdade, com isso, né? é verdade, é verdade. E essa confiança, essa credibilidade, não é fácil de ser conquistada, né? Não, Existe uma persistência de bom trabalho e de uhum, comportamento também. claro. Tu tens Então, 60 anos de profissão, é isso? Me corrige se eu estiver errada. alguma coisa a mais, alguma 60, eu vou fazer 80. Tô sabendo no sábado, né? Vou fazer 80, tô com a pele boa, né? Tá bem, ó, tá querendo elogio? Tá bem, pode até contar o segredo, mas tá muito bem. E Não tem principalmente, segredo. Ontem me fizeram uma pergunta se eu tinha feito alguma plástica, mas eu acho que era elogio. Não fiz plástica nenhuma, não. é da natureza. Só uma perguntinha, se tu quiser responder, tem usado filtro solar ou não? Não, eu já usei. Durante uma época eu usei, eu não tenho nem tomado sol. Não tenho nem tomado sol. Agora que eu comecei a tomar sol, Ah, mas durante uma grande época da minha vida que eu andava muito então eu usava sistematicamente filtro solar. e Agora, agora não tem mais usado? não, não. Tá Opa, isso é esqueci. uma vergonha, hein? Isso é uma vergonha. Então eu vou lembrar de usar filtro solar, mas eu tenho saído pouco ao sol. Dizem que a iluminação, que algumas luzes dessas que se usa hoje também ofendem a pele. Eu não sei se é verdade. Não, isso é verdade que tu está falando, assim, acho que é até importante só dar um adendo aqui, já que tem várias pessoas nos assistindo. O câncer de pele, Boris, no Brasil é o câncer de maior incidência e ele é o mais frequente no ser humano. Então, eu acho que é uma coisa assim que merece um pouco mais de atenção por parte das pessoas que nos assistem do uso desse filtro solar. Parece uma bobagem, mas um câncer que é o mais frequente no país, de acordo com o INCA, tem que ter uma certa relevância, eu acho, diante da mídia, né, de cuidado. E essa luz, ela piora sim, ela é a luz visível, uma radiação que também pode envelhecer. Então fica só um alerta aí para quem já está nos assistindo aqui também, usar, inclusive tu, né? Doutora Fernanda, nesse nosso bate-papo, eu tenho algumas curiosidades. Pode falar. Existe alguma questão de pele dirigida a animais? Como assim dirigida a animais? Em que Por sentido? exemplo, Ah, eu nunca ouvi falar de cuidado de pele veterinário. Claro que não é a sua especialidade, sim. mas existe algum termo de comparação? Existe alguma coisa de pele ou couro de animal que tem alguma relação com o ser humano, ou que possa ser aproveitado, ou que mereça determinados cuidados e aproveitamento de Uhum. estudos feitos em cima disso, ou não? Tá, é bem importante isso que está perguntando. Existe sim uma especialidade dentro da veterinária, que é a dermatologia veterinária. Hoje nós sabemos a importância que os animais aí têm tido, né, na nossa vida, na nossa família. Então existe sim uma especialidade dentro da veterinária que estuda isso. E existe algumas correlações. Não é incomum algum bichinho de estimação estar usando a mesma medicação que um ser humano. Às vezes a pessoa diz, nossa, mas aquela pomada lá de corticoide o meu cachorro usa.
Ou então, toma um remédio para pressão. Existe isso, a insulina. Então, isso é comum. Agora, em questão de estudos, tá? Porque tudo que nós médicos, pelo menos, usamos nos nossos pacientes, tem que ter um estudo muito embasando na literatura médica, tudo que a gente pode usar. E existe muita especulação, tá? Muito tratamento à base de veneno de serpente, à base do pelo do não sei o quê, mas são especulações. Estudos embasados que nos deem confiança, credibilidade para usar nos nossos pacientes, indexado não tem muita coisa, Doris. E isso, pelo menos a mim, que sou uma médica um pouco mais tradicional, acho que é essa palavra a ser usada, me assusta, entende? Eu não costumo prescrever esse tipo de coisa, não. Eu queria, Posso? Pode eu falar. queria entrar na minha segunda curiosidade imediata, Uhum. que é como uma médica dermatologista vê a relação da medicina dermatológica com a imprensa. A imprensa divulga bem, a imprensa divulga corretamente, a imprensa leva os avisos necessários para a população, ou isso é muito mal feito? Porque a divulgação científica, na minha opinião, na imprensa brasileira, é deficiente. Eu concordo contigo. E eu acho que hoje, principalmente hoje, que a imprensa está muito democratizada, acho que talvez seja essa a palavra, e a internet tem feito muitos, dado voz ativa a muitas pessoas que talvez não devessem estar expostas na mídia, virou um pouco terra de ninguém. Então, existe muita fake news, muito estudo científico, que na verdade, se a gente for procurar em literatura médica, né, indexada, não existe, mas que as pessoas propagandeiam aquilo na mídia como se fosse uma verdade, que é a sua verdade. E na realidade isso nos assusta, a nós médicos. A imprensa, ela tem, eu particularmente, sou frequentemente convidada para dar minha opinião acerca de algum problema que esteja acontecendo. Hoje, exclusivamente hoje, mais de 90% do meu volume na minha clínica em Porto Alegre é voltado para a área estética, porque é o que eu trabalho no meu dia a dia, mas sempre que possível eu emito a minha opinião baseada em ciência, porque é isso que nós somos, né? Médicos, claro, tratamos com seres humanos, mas tudo que a gente faz tem que ser embasado na ciência, e não no eu acho, numa opinião, que muitas vezes, até eu vou te rebater a pergunta agora, e é uma das coisas que me faz te admirar a tua personalidade, o teu jornalismo correto e a tua opinião. Porque eu acho assim, informação, qualquer jornal pode dar, informação correta. Agora, opinião é o diferencial. E é o mesmo que eu penso, assim, quando pedem minha opinião médica acerca de um assunto, que eu acho que é o que tu fazes muito bem, sabe, Boris? Isso me faz, e a nós gaúchos, te admirar, essa tua imposição de opinião, que é o que acontece, de certa forma, comigo hoje na minha carreira também. Então, mas nós acabamos não chegando a uma resposta conclusiva sobre a qualidade média da informação. Então, isso é uma coisa bastante difícil de se posicionar também, porque assim como tem pessoas que se expressam com qualidade baseada em ciência, que ao meu ver, qualidade de informação, para mim, Fernanda, é embasamento científico. Existem pessoas que emitem sua opinião embasada no achismo, no viés de um conflito de interesses, de uma série de coisas. Então, hoje eu Doutora teria. Fernanda, eu queria me referir à grande imprensa. A grande imprensa, de vez em quando a gente abre um jornal e vê um jornalista, enfim, dando conselhos. Olha, praia, use isso, não use. Muitas vezes baseada em uma busca científica, mas Eu acho muitas ótimo. vezes não. Mas É. esse tipo de comunicação dos grandes órgãos de imprensa, a senhora tem achado Isso corretas, sim. em média? Eu acho excelente. Hoje, o próprio Google, algumas fontes seguras ali, ou a grande imprensa, elas se propõem a alertar a população. Todo ano tem a campanha do câncer de pele, a imprensa é um grande aliado que nós médicos temos. Eles levam com seriedade, a grande maioria leva. O problema que nós enfrentamos é, às vezes, a imprensa, entre aspas, de internet. Essa é a nossa grande briga.
Mas agora, veículos sérios, jornalistas sérios, geralmente propagam notícias e nos ajudam muito. E eu... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou batendo papo, Sim, mas vou explorar a senhora também. pode ir. Olha, uma vez eu conversava com um médico sobre uma dor que eu sentia no joelho. E aí eu disse, olha, eu estou tratando com uma pomada de veneno de abelha, depois quero saber de veneno de abelha e de serpente na dermatologia, mas estou tratando com esses remédios aí, à base de menta e tudo, e está indo bem. Ele disse, olha, até chegar no local da dor, a pele não permite. A permeabilidade da pele é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, essa coisa de pomadinha em cima da pele e tal, a pele é mais impermeável do que se imagina. Eu falei, será que isso é verdade? Porque contrariou tudo o que eu pensava. Estava pensando. E aí? Inclusive sentindo uma melhora, não estava? Tava, mas Eu parei sei, de sentir imediatamente. eu sei. Eu acredito porque eu vivo isso todos os dias no meu consultório com os meus pacientes. O que acontece? Existe um efeito na medicina que a gente chama de efeito placebo, que é uma pomadinha que a gente dá e muitas vezes ela não tem efeito técnico nenhum, real nenhum. Mas só o paciente acreditar que aquilo está melhorando, às vezes qualquer outra medida comportamental que ele esteja fazendo junto, ajuda. E psicologicamente a gente sabe que hoje a psique é muito forte em qualquer tratamento que a gente fizer, o corpo humano, a gente não consegue dividir o que é corpo, o que é psique. Então a gente tem essa inter-relação. E as pessoas referem melhoras de coisas que não acredita, que o médico não tem assim como explicar pela ciência. Agora, durante a minha faculdade, durante a minha prática médica, eu vejo histórias como a tua, Boris. E como é que eu vou dizer para o paciente, olha, para de usar lá o creme da abelha porque não vai te fazer bem. Eu prefiro que se ele está fazendo bem, continua com o creme da abelha. Agora não deixa de tomar meu remedinho que eu prescrevi aqui também, né? Então, serpente e abelha, isso é conversa mole. Eu prefiro outras coisas com estudo científico aí que eu possa, inclusive, se acontecer algum problema, eu sei como reverter. Mas hoje, especialmente na sua especialidade, há remédios que têm uma capacidade muito grande de penetração na pele, Existe. de tratamento, de caráter científico, de caráter. São remédios mais modernos. Ou eu estou enganado? Eu sei que, em vários casos, se faz engenharia reversa para chegar a esse tipo. Os cremes hoje, todas essas coisas hoje já escaparam da área da beleza e entraram numa área mais científica, né? Pelo menos eu vejo isso de vez em quando. Eu não conheço mais profundamente, mas essa área de dermatologia me dizem que é a que mais evoluiu nessa área dos remédios mais da medicina mais no bom sentido invasiva, que consegue chegar às regiões mais profundas e que tem uma atividade, digamos, micro, com a divisão do átomo, vai a esse nível. Estou enganado, doutora Fernanda? Não, uma coisa que tens razão, tá? A área voltada para dermatologia, especificamente para estética, ela evolui muito. Tanto que a cada congresso que eu vou, frequentemente, eu frequento aí 5, 6 congressos internacionais por ano. Claro, excetuando esse ano de pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu costumo procurar sempre o que tem de mais novo. E é impressionante que no intervalo de 1, 2 meses, a tecnologia, ela é, na medicina é absurda, é quase que não dá para a gente acompanhar.
E olha que eu leio muito, eu gosto de ler e leio muito estudo científico, leio muito artigo, e isso acaba sempre parece estar correndo na nossa frente, e a gente tentando buscar. Então, existe, de fato, esse avanço, especialmente, aí eu vou fazer um adendo, que a gente tem uma coisa lá fora que o brasileiro acha que nós nos orgulhamos do futebol. Eu vou dizer para ti, assim, Boris, que eu tenho muito orgulho, enquanto médica, quando eu vou a um congresso internacional. Esses congressos voltados para a área da estética, eles nos endeusam, é impressionante. Quando eles veem um médico brasileiro, os médicos de vários locais, eu tive a oportunidade de ter ido a Harvard, a Michigan State University também, e os médicos dessas universidades, quando eles veem que tu é brasileiro, médico brasileiro, eles ficam encantados, não só pelo avanço tecnológico, mas pelas nossas técnicas, por tudo isso. E isso dá um orgulho muito grande também, porque muitos brasileiros acham que a gente é carnaval, não, lá fora, quando tu fala que tu é um médico brasileiro, especificamente na minha área, isso é uma questão de orgulho, sabe? E isso é muito bacana. Eu acho que algumas coisas a gente tem que valorizar no nosso país. Doutora Fernanda, e esses tratamentos de rejuvenescimento? Isso existe? Pode melhorar a pele com um creme que contém não sei o quê, e passa de noite, dorme, outra de manhã. Isso Existe. existe? Existe tudo, Boris, desde creme até tecnologias mais invasivas. Existe muita coisa, é um mundo Não, de coisas. cirurgia invasiva. A senhora está falando de cirurgia. Eu estou Não, de falando de técnicas creme. mesmo, tecnologia. Não precisa cortar com bisturi. Existe hoje máquinas que tu não acredita o que elas fazem. É uma coisa assim que parece que tu entra num congresso de medicina estética hoje, parece que tá andando num congresso futurista, entendeu? De tanta coisa diferente. E sempre somos surpreendidos. Então existe muita coisa, a gente tem muito resultado bom. Eu vejo isso no meu dia a dia, na minha prática clínica. E realmente é uma área que evoluiu muito, continua evoluindo. Então, eu acredito muito na medicina, acredito muito em tudo que está acontecendo, né? Acredito, inclusive, até eu queria te perguntar agora uma curiosidade, se tu me permite, que nós estamos conversando, a tua opinião a respeito, mudando um pouquinho de assunto, da pandemia, sobre essa questão, sobre os antivacinas, eu tenho a minha Ah, opinião formada e eu gostaria de saber a eu, tua. eu tenho opinião formada. Eu fecho com a ciência. Quer dizer, eu obedeço É a favor da à vacinação, ciência. né? Claro, Ah, total tá. e completamente. Estou ansioso Ótimo. para chegar a minha vez para me ver. Eu estou em prisão domiciliar, praticamente. Sim. Então, estou ansioso para tomar vacina. Qualquer uma das vacinas eu vou tomar. Uh, e sei de uma dificuldade política que os governantes têm. A ciência, basicamente, quer fazer lockdown, quer fechar, quer confinar, porque Sim. assim é mais fácil combater. Mas tem um outro lado, que é o lado que, levado a extremos, é o lado da sobrevivência. Essa questão da economia, dizem que não tem nada a ver o lockdown. Claro que tem. O lockdown causa problemas em diversos setores da economia. Se todo mundo se trancasse em casa durante 4 anos, claro que a pandemia ia ser muito reduzida, mas também não haveria o que comer. Exato. E os salários não poderiam. Eu, então, por exemplo, me compadeço muito dos donos de bares e restaurantes em São Paulo que não podiam abrir domingo. Eu sei, então, o político, o estadista tem que saber dosar, tem que saber dosar. Agora, eu tenho uma pergunta para a senhora. E a vaidade dos homens? É uma pergunta bastante frequente, por incrível que pareça, assim, sempre que eu vou conversar com alguém a respeito de beleza, eles sempre perguntam isso. E é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe que a vaidade hoje ela está ligada não só ao que antigamente era ligado, aquela futilidade, aquela coisa de que a pessoa só pensa em beleza, é uma pessoa fútil. Não. Hoje a gente sabe que essa questão de vaidade é uma questão de bem-estar, Boris.
É uma questão da pessoa se sentir bem. E uma coisa que a gente não pode aqui negar também, que eu estudo muito isso, tem estudos norte-americanos que mostram que pessoas que tenham boas aparências, nós não estamos falando aqui de misses, tá? Não estamos falando de pessoas lindas, com rosto perfeito, corpo lindo. Estamos falando de pessoas que são cuidadas. Elas têm maiores chances de conseguir emprego. Os seus empregos, geralmente, têm maiores salários. Isso não sou eu que estou falando, são estudos que nos mostram. O teu olho, o olho humano, ele tende a fitar mais um rosto bonito por mais tempo. Então, eu só vejo motivos para que nós exaltemos mais isso. Veja bem, exaltemos a beleza, não somente a beleza. Também a beleza. Mas, claro, o conteúdo, não está em discussão aqui, competição entre beleza e conteúdo, porque eu acho que nem tem como os dois competirem. Mas eu acho muito importante, porque a beleza faz a pessoa se sentir melhor. E por mais que... Desculpa. Não, por favor, complete. Por mais que vocês duvidem, né? Muitas vezes, homens, quando eu falo vocês homens duvidem, existem muitos homens que vocês nem sonham que se tratam e se tratam. Políticos, porque querem estar bem para uma campanha, pessoal de televisão que quer estar bem. A beleza cuidada no consultório não é essa beleza estigmatizada que a gente olha para o rosto de um homem e vê que ele parece um boneco. Não é isso, é longe disso. Um paciente bem tratado, ele só está melhor, está cuidado, está usando um filtro solar, que não é só beleza, é a saúde dele que está em jogo. Então, é isso que existe sim, os homens estão cada vez mais procurando os consultórios que trabalham com estética para se cuidarem. Doutora Fernanda, nós estamos falando à distância, eu em São Paulo, a senhora no Rio Grande do Sul, unidos pela internet, mas eu tenho uma pergunta que não é fácil e que eu peço toda a sua franqueza. A senhora olhando para o meu rosto, a senhora acha que eu ainda tenho salvação? Ai, que saia justa. Posso dizer uma coisa? Olha só, Boris, daqui a 4 dias tu estás fazendo 80 anos. Verdade. Tu és um exemplo em todos os sentidos da beleza. O teu sorriso transmite beleza. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Tem uma frase do professor Ivo Pitangui, que eu pude conviver com ele um tempo no Rio de Janeiro, que sempre me chamou muita atenção, que ele fala que o belo, ele está em toda parte, junto com o bom. Então, pessoas boas que transmitem coisas boas, elas são belas genuinamente, tá entendendo? Não precisa ter um olho azul, não precisa ter um cabelo lindo. Eu acho que quando a gente transmite algumas coisas, a gente se torna belo. E tu, para mim, é muito belo. Gostei da resposta, porque ela é muito parecida quando a gente diz, nossa, aquela moça é muito feia. Aí o interlocutor diz, não, mas ela é muito simpática. Foi o que a senhora acabou de fazer comigo. Olha que a interpretação é tudo, hein? Cada um interpreta de um jeito, não foi isso que eu quis dizer. Posso fazer uma pergunta para ti agora? Pode, eu ainda tenho mais. Não pensa que a senhora vai escapar assim com essa facilidade. Vamos trocando, então. Sabes que eu estudei um pouco da tua história justamente por te admirar, né, Boris? E eu sei que uma das coisas que te fez ir para o jornalismo foi o rádio, né? Tu gosta do rádio. Gosto, continuo. Esse final de semana eu pensei nisso, quando a gente estava, enfim, pensando sobre a nossa live. Eu pensei numa coisa que me chamou a atenção. Eu não sei se tu percebeste, mas esse final de semana foi lançado no Brasil um aplicativo que é através da voz. Não vou falar nomes aqui, claro. Um aplicativo para... Um aplicativo que é uma rede social que nós trabalhamos apenas a partir da voz. As pessoas fazem sala. O que nós dois estamos fazendo aqui se faz através desse aplicativo. E virou um boom. Tu vai ouvir falar sobre isso, que foi muito recente. Não conheço. Essa semana, até depois, quando a gente desligar aqui, eu posso te ensinar como fazer. Então, eu achei muito interessante, porque me remeteu ao rádio. Tanto que virou febre no Brasil. Esse final de semana tá todo mundo falando no tal do aplicativo esse. Eu já entrei. É um aplicativo de um nível intelectual, assim, muito bom. E me chamou a atenção porque não existe imagem. Tu não sabe se a pessoa que tá ali não tá chamando a atenção pela beleza dela, pelo brinco caro que ela tá usando, sei lá o quê. Está realmente pelas ideias dela. Então, tem salas de bate-papo, sei lá, a respeito da pandemia, a respeito de marketing, de jornalismo, e de tudo. E eu achei muito de pessoas assim que se posicionam. E eu pensei em ti nisso. Eu disse assim, nossa, o Boris tinha que estar aqui, porque é um rádio moderno, entende? Que era o rádio que a gente ouvia antigamente.
que virou televisão, que na verdade televisão é o rádio com o nosso rosto, com a nossa imagem, né? Agora Não, nós então, retrocedemos de mas novo. essa definição é uma definição, desculpe, mais odiada na televisão, porque quando a pessoa começa a falar muito e aparecer sem imagens outras, sem ilustração, aí diz, não, isso é rádio, não é televisão. A ideia é que, no começo podia parecer, é que a televisão era uma evolução do rádio, mas o pessoal que dirige televisão não gosta dessa definição. É muito mais linkada ao cinema. Mas a primeira definição que eu recebi quando eu tinha 9 anos, 8 anos, o que é televisão? Televisão é um rádio onde você vê as pessoas. Foi um irmão É mais verdade. velho que me disse isso. Mas, na verdade, o pessoal de televisão acha que é muito mais próximo ao cinema. Mas a televisão até hoje não conseguiu fixar uma linguagem. Ela não tem uma linguagem. Ela tem grandes dificuldades em ter uma linguagem. Ela ainda resvala nessa coisa de ser um rádio televisionado. E agora tem uma novidade, que é o seguinte: as emissoras de rádio que não podem transmitir futebol porque não têm o direito à imagem, botam o locutor com o seu microfone olhando o campo e focalizam o locutor. Isso acontece numa rádio importante de São Paulo, que é a Jovem Pan. Sim. E aí eu achei, bom, vai ser um fracasso total, porque E aí, que tal? eu prefiro ver o jogo de futebol pela Globo do que ouvir os grandes locutores da Jovem Pan transmitindo futebol. Não é um fracasso. As pessoas gostam de ver o locutor transmitindo futebol. Eu quero dar uma volta para a questão da pele. A pele das pessoas negras requer outra abordagem? Não, eu não costumo fazer essa diferenciação. Nós sabemos que, teoricamente, tecnicamente, a pessoa com o fototipo mais alto, que o fototipo 6, no caso, negro, ele tem uma pele um pouco mais resistente. Mas isso não quer dizer que não demande cuidado, que não precise de filtro solar. Mas são os mesmos, precisa de filtro solar também. Com certeza. Eu costumo dizer uma coisa, Boris, para todo mundo. Filtro solar, a partir dos teus 6 meses de idade, tu tem que usar. As pessoas me perguntam assim, geralmente, qual é o melhor rejuvenescedor que existe no mundo? Eu sempre digo, com que idade que eu tenho que me cuidar? Daí eu digo, a partir dos teus 6 meses de idade. Um bebê começa a se cuidar quando começa a usar filtro solar. Seja ele branco, amarelo, negro, qualquer tipo de pele precisa de proteção. O sol, ele não só falando pelo lado da beleza, de questão de ruga e de mancha, é questão realmente do câncer de pele. Então precisa, a pessoa com fototipo alto precisa também aplicar filtro solar. Isso é bem importante deixar bem claro para todo mundo. Então, a pele humana, de qualquer maneira, basicamente, em todas as etnias, não tem nenhuma grande diferença, ou, por exemplo, nenhuma tendência a doenças. Existem determinadas etnias que têm mais tendência Sim, a determinadas doenças. E aí é outra coisa. com a etnia negra, acontece É, dos negros, dos pretos, acontece a aí é possibilidade outra questão. de ter um Existe a grupo de doenças. possibilidade. Não, tu estás assim, olha, são duas questões diferentes, desculpa, diferentes, mas possibilidade existe sempre. Agora existe uma tendência maior. Fototipos 1 e 2, as pessoas quanto mais claras, loiros de olhos azuis, branquinhos, assim como eu, tem uma tendência maior a ter um câncer de pele do que um fototipo maior, uma pessoa com uma morena ou uma negra. Então, isso existe dentro dos estudos, mas todas elas deveriam usar filtro solar. Desculpa. E índio, por exemplo, índio nem ouviu falar, índio menos aculturado, não ouviu falar de filtro solar,
Coitados. Coitados não, eles são felizes, mas não tem filtro solar. Eu tenho a impressão que as mulheres índias do índio brasileiro envelhecem mais cedo. Eu tenho essa impressão. É que tem uma questão aí toda, tem genética envolvida. Obviamente, pessoas que estão com a pele mais exposta, vamos colocar assim, pessoas mais curtidas, popularmente falando, elas vão ter uma tendência menor do que tu pegares lá um norueguês bem branquinho, que nunca teve contato com o sol e colocar ele no sol. Obviamente que essa pessoa terá uma chance maior de desenvolver a doença. Mas a questão que tu tá te referindo das mulheres índias parecerem mais velhas é a mesma coisa de pegar uma mulher que se expôs uma vida inteira ao sol. Ela com certeza parecerá mais envelhecida do que uma pessoa que cuidou da pele. E A gente, banho? E banho, doutora Fernanda? Muito banho quente. E banho? Sabonete? Porque na Europa, ainda em certos países, há determinadas restrições ao banho. As pessoas se lavam. Uma vez eu entrei no ônibus de um país europeu e o pessoal segurou assim. todo mundo passou Olha, por essa experiência foi já, uma né? coisa, foi uma coisa dura, mas as pessoas se lavam. Sim. E banho? O que a senhora me diz de banho? Então, assim, banho, obviamente, né? Não tô falando como brasileira, mas tô falando até como médica, tem que tomar banho todos os dias. Agora, a maneira como tomar esse banho para tua pele ficar mais saudável. É, banho indiscutível, todos os dias, se possível, até mais uma vez por dia, se necessário. Bora num local com muito calor, suou durante o dia, vai pro banho. Agora, evitar temperaturas altas na água, evitar bucha, aquela história de pegar a pele e esfregar, é a pior coisa que tem. Pegar um sabonete bactericida. É a pior coisa que existe. Até vai ser proibido aí os sabonetes famosos que a gente conhece, que matam 99% das bactérias. Isso aí até a Anvisa está tirando de circulação porque faz mal para tua pele. As pessoas ficam atópicas, ficam cheias de coceira, com problemas de pele. A pele humana não foi feita para ser lavada desse jeito, não. Então, existem hoje produtos específicos para hidratar tua pele no banho. Agora, isso independe do tomar banho, né, Boris? Por favor, nós moramos num país tropical, todo mundo tem que ir pro banho, mas o ideal é ensinar como acontecer esse banho aí, e não imitar os europeus, né? Falando em banho, eu lembro de uma história. Eu era editor da Folha e eu procurei dois médicos que já se foram, extremamente competentes, que eram médicos da Folha e que trabalhavam num determinado hospital em São Paulo. E nesse hospital havia um porteiro de origem portuguesa. Esse porteiro ficava sempre dentro de uma cabine. Atrás da cabine tinha um quartinho, um banheiro. E um dia esse homem se sentiu mal. E foi aos médicos. E o médico disse: tire a roupa. Ele tirou a roupa. Eles me contaram e um chamou o outro para testemunhar. E tinha uma crosta amarela no corpo. Daqui não, daqui para cima ele lavava. Aí os médicos perguntaram: o senhor não toma banho? Ele falou: não tomo banho há 10 anos. Eu acredito, existe isso, e não precisa ir muito Então, longe, existe no mas Brasil isso. existe. Existe, Aí, claro que aí existe. os médicos, outros tempos, né? Os médicos chamaram lá alguns enfermeiros e disseram: enfia esse cara na Na banheira, água. me enfia. Aí o cara gritava: pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí eles disseram o seguinte: e ele passou mal mesmo, porque houve os poros foram liberados, e aí ele teve que tomar um remédio da época, nem é da sua época, chamado coramina para o coração. O velho teve um periquipaco lá no banho. Mas existem esses casos aí? Não, a senhora não. Existem. Olha, assim, a medicina do país, é claro, né? Quando a gente vê, muitas vezes tem acesso a uma medicina, principalmente em São Paulo, a gente fala em Einstein, Sírio-Libanês, em melhores locais. Hoje a gente trabalha com o nosso dia a dia em outra medicina, mas eu cursei uma faculdade de medicina, onde tu trabalha em postos de saúde, em comunidades muito carentes. Eu passei muito tempo fazendo isso. Depois trabalhei muito tempo, depois de formada, como emergencista. E nós atendíamos locais assim com bastante precariedade.
de higiene mesmo. E a gente vê coisas que nós não estamos acostumados, que a gente não imagina. Junto com a pobreza, infelizmente, isso é uma coisa que me choca também. No Brasil, junto com a pobreza, a sujidade anda lado a lado. E eu sempre nunca Mas entendi olha, isso. eu garanto que existe uma sujidade por convicção ou por preguiça, e que Claro. atinge mais classe média para cima. Também, isso acontece também. Que, ao meu ver, até pior, porque a pessoa tem acesso ao que é melhor, tem acesso a um chuveiro dentro de casa, que muitas vezes as pessoas menos favorecidas financeiramente não tomam banho porque não tem chuveiro, porque não tem nem banheiro em casa. Aí tu começa meio que entender um pouco. Agora, a pessoa não tomar banho, não ter higiene porque não quer, aí é outra história, né? Que nem tem como a gente nomear aqui. Doutora Fernanda, a senhora lê jornal? Bastante. Não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho que ler muito a minha área, né? Eu estudo E muito a minha que área, mas jornais a senhora gosta de ler? Zero olha, Hora? a Zero Hora eu li muito tempo, mas eu te confesso que hoje, como eu tenho ido bastante a São Paulo, a Folha de São Paulo um jornal assim que eu acho uma leitura ainda boa, tá? Eu leio muito vocês, eu acompanho muitos jornalistas através dessa telinha aqui. A internet é uma coisa boa que eu acho que nos trouxe hoje essa globalização da informação. Então a gente consegue acompanhar vocês pelos blogs. Hoje tu tem o teu jornal independente, que depois eu sei que ele passa. Até gostei que tu falasse depois certinho, Facebook, tem o Jornal de Alphaville aí também, que repassa, né? TV de Alphaville. Então, assim, eu elejo jornalistas aos quais eu confio e que têm credibilidade e acabo acompanhando eles. E Que eu acho que a rádio? maneira. E rádio? Atualmente, até tu me falasse da Jovem Pan, eu gosto muito deles. Casualmente, eu já dei entrevista para eles algumas vezes também. É uma rádio que eu gosto de ouvir, alguns programas específicos que nos trazem informação. Então, é uma coisa que eu gosto também. E por isso que me chamou a atenção esse novo aplicativo. Tu vai lembrar de mim agora quando falarem desse aplicativo, porque eu tenho certeza que tu vai para lá e tu vai fazer o maior sucesso, porque as pessoas que estão Ah, lá, de um nível intelectual muito bom. o Rio Grande do Sul tem uma belíssima tradição em emissoras de rádio. Ah, eu me lembro de um programa que à noite era muito propício na própria Onda Média se ouvir. Depois eu conheci essa pessoa. Era um programa chamado Gaúcha na Madrugada. Sim, Era o Jaime Kopstein que apresentava. Nem é da sua época. Ele, não a lembrava noite dele. toda, dialogava com os ouvintes. Eram por telefone. E era um homem muito inteligente e as conversas eram de alto nível. Ah, eu não queria, já que nós falamos do Rio Grande do Sul, eu não queria omitir, eu estou com vontade de falar isso e vou falar. Eu trabalhei com um ministro gaúcho, Com quem? ministro da Agricultura, ele está aí inteiro, Luiz Fernando Cirne Lima, Sim, sei quem é. figuraço. Ele tinha Uhum. 36 anos, era ministro da Agricultura, eu fui secretário de imprensa dele e me orgulho disso. Quando falam do Rio Grande do Sul, sempre eu me apoio na Remete. imagem dele. E ele tinha uma instância em Dom Pedrito, onde eu acho que ele ainda tem a instância lá, e, o Rio Grande do Sul, enfim. Na verdade, doutora Fernanda, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil e tem suas peculiaridades. Eu era o único não gaúcho da assessoria dele. Dele. Mas É, abraçou o Rio Grande como se fosse daqui. não, eu gostava, eu gostava. Eu viajei o Brasil todo e conheci o Rio Grande e várias cidades do interior, viajando com ele, do interior gaúcho. Eu acho o O que mais tu Brasil. gostou daqui? Gostou do povo? Gostou da culinária? Culinária, com certeza. Tu Não, come de carne, não? tudo, de tudo. Dos costumes, da música. O Rio Grande do Sul, ah, até da fronteira, né? A fronteira que as pessoas têm eu acho que existe um preconceito com as regiões de fronteira,
Mas eu não vi assim. Eu acho que as fronteiras do Rio Grande do Sul tem coisas fantásticas. Dom Pedrito lá, Bagé. Conheceu ah, esse local todo aí. Como? Conheceu todas essas regiões, tu chegaste a conhecer. Conheci. Passo Fundo. Olha que bacana. ah, e políticos gaúchos. Em que Políticos ano foi gaúchos. isso, Boris? Foi em 1970. Ah, tá, não. Eu não tinha como acompanhar mesmo. É, 1970. E me conta, Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu tem toda essa trajetória, assim, até do Rio Grande do Sul, eu não sabia dessa parte. Eu sou uma pessoa que, dentro da medicina e fora dela, eu gosto muito de desafio, né? E eu queria saber de ti, assim, já que tu tem esse trabalho tão diversificado, que tu trabalhou no rádio, na TV, foi diretor, enfim, editor de jornal. O que que te desafia, Boris? O que que é um desafio para ti hoje? Me fala, né? No não, auge da tua carreira. agora está sendo a internet, que eu estou com 2 meses de internet. Internet. Esse jornal do Boris, que é feito de manhã, esse é Uhum. o desafio. E a senhora usou uma palavra-chave da minha vida, que é desafio. Eu vivo de desafio. Se eu não tivesse desafio, eu já tinha ido embora há muito tempo. Aí, se me perguntaram se eu tinha medo de morrer, eu estou repetindo uma coisa que eu já disse. Eu disse que eu tenho pavor de morrer. Mas o meu problema de morrer ou não morrer não tem nada com medo, porque é inexorável. Vai Sim. acontecer um dia, mas eu não tenho tempo de morrer. Eu sou uma Ah, pessoa isso. ocupada, eu não tenho tempo de morrer. É esse o meu Essa problema, resposta a é minha boa, vou usar relação isso aí, hein? com a morte. Mas o desafio, e eu tenho um orgulho profissional de ter fechado um ciclo. Eu fiz rádio, fiz assessoria de imprensa, fiz televisão, fiz jornal, e agora eu estou com uma coisa que é Internet. nova, que é a internet. Eu estou vivendo a internet, aprendendo a internet. Mas eu vou te Eu, dizer uma coisa, até para te motivar, tá, Boris? A internet é uma coisa nova para todos nós, independente da idade. Todo dia aparece uma coisa nova que a gente tem que aprender. E é muito difícil, é difícil para mim também, que gosto de internet. Como eu falei, fim de semana surgiu uma nova coisa que tu está olhando, não sabe o que que é, tu aprende, aí daqui a uma semana acontece outra. Mas eu acho que isso é bom, porque isso é desafio para gente, para é um nós, grande particularmente, desafio. que E a gostamos. internet é uma coisa que ainda não está pronta, né? Ela é usada para o bem, é usada para o mal. É, isso é Eu verdade. acho que essa parte má das notícias falsas, das fake news, da destruição de vidas e honras através do anonimato, tudo isso o tempo vai acabar resolvendo. Eu acredito Eu também. quero voltar a uma questão que eu converso com os médicos e eu queria voltar. A senhora acredita em Deus? Muito. Eu acredito. Uma coisa que não parece não combina com a medicina, né? Mas Uma, de religião, eu sempre fui católica, tá? Fiz tudo lá, primeira comunhão, crisma, desde pequenininha eu frequentava a igreja e eu fiquei, vamos dizer assim, mais ligada e mais conectada com Deus ainda durante a faculdade de medicina. Às vezes as pessoas acham que os médicos são um pouco, enfim, pragmáticos em relação a isso. Ciência é ciência, Deus é Deus. E eu não acredito nisso. Eu acredito em Deus. Posso te dizer, e eu faço meus pacientes pensarem assim também. Por mais que não tenha uma uma vez, esperança. uma vez eu perguntei para o doutor Jatene, para o doutor Adib Jatene, que infelizmente já se foi, ah, qual era a relação dele com a divindade, porque ele trabalhava essencialmente com a medicina. E para muita gente a medicina pode negar a divindade, porque são máquinas humanas e tudo isso. Ele disse: olha, Boris, quando eu conheci melhor o coração, que era a especialidade dele, quando me aprofundei
eu aí acreditei mais na divindade, mais em Deus, porque o corpo humano, o coração, o seu funcionamento, a concepção, não pode ter sido desenvolvida sem ter por trás, eu vou chamar de inteligência, mas é muito mais que isso. E aí eu vi que, na verdade, a medicina o aproximou de Deus, o aproximou de Deus. E foi isso que ele confessou. Ele acreditava menos antes e mais depois no contato dele, especialmente com o coração. Eu concordo, porque na medicina tu vê tanta coisa que às vezes a ciência não explica. Acontece tanta coisa que não está escrito nos livros, em todos os livros que a gente estuda tanto, que daí tu começa a acreditar que tem alguma coisa mais forte, né? Que essa coisa eu chamo de Deus. Então, eu acredito sim. Tu é uma pessoa religiosa, Boris? Eu, É, eu acredito em Deus. tá. Eu sou de família judaica, Sim. eu acredito em Deus e dispenso intermediários. Eu Conversa tô, direto com ele. converso direto. Uh, eu diria que algumas vezes na minha vida eu senti uma presença, uma presença. Eu tenho impressão, quer dizer, na minha pequenez ante a divindade, eu acho que ela se funde com a natureza, quer dizer, ela é muito maior do que uma simples concepção, ela é uma inteligência que tem uma profundidade muito grande, difícil de a nossa pequenez compreender, mas ela de alguma maneira, interfere. Eu posso dizer que em alguns momentos da minha vida houve essa interferência, inclusive em posições que eu fui colocado para encaminhar determinadas situações, não resolver, mas encaminhar. E muitas coincidências tão fortes que não podiam se dar por coincidência, por mera coincidência. Tem que ter alguma E intervenção, né? então enfim, eu não acredito no milagre por atacado, bota a mão na cabeça e tira um vício, tira uma Sim. dependência química, isso eu Não, isso é outra, é um outro um outro departamento departamento. É. que em inglês chamam de charlatanismo. Deixa eu te perguntar uma Bom, coisa. Eu sei que tem uma pessoa com bastante opinião, né? Não precisa dizer se todos nós sabemos. Mas posso te perguntar uma coisa? Agora a gente está conversando informalmente, tu tem o teu jornal, tu pode emitir tua opinião. Mas tu pegou, inclusive, a época lá né, de censura, época militar, tudo, do regime. Tu alguma vez foi censurado de algum diretor de jornal, enfim? Algum, em algum momento te disseram tu não pode fazer isso? Ou te aconteceu olha, isso? eu dirigi a redação da Folha num momento em que a censura era muito forte. Entendi. A Folha tinha decidido fazer autocensura. Ou seja, nós recebíamos orientação, ordem da censura, que vinha por telefone, pode isso, não pode aquilo. Então eu vivi muito. Enfim, mas não nego que eu participei do movimento de 64. Eu achava que o país. Eu tinha 23 anos, eu achava que eu tinha as informações de um jovem de 23 anos e achava que o país caminhava para o regime comunista. Eu continuo achando que caminhava. Então, eu, como líder estudantil, participei desse movimento de 64, do golpe, ou da Do revolução, golpe. ou do movimento militar. Não me arrependo.
mas dirigi um jornal sob censura com a qual eu não concordava e tive imensas divergências com o movimento que eu apoiei a partir da utilização que a gente nem imaginava que ocorreria da tortura, da perseguição e tal. A gente imaginava que iam recolocar, havia um binômio, né, contra a corrupção e contra a subversão, havia Sim. esse binômio, eu acreditava nisso, e, enfim, o regime acabou dando com os burros d'água, deixou um legado tecnológico e tudo isso. E hoje, quando eu vejo que muita pessoa imagina que os militares podem voltar ao poder, essa discussão política em torno do O que tu pensa presidente, disso, hein? eu acho que eles realmente têm na história deles, incutiram no DNA a, a, a repulsa por assumir o poder. O poder custou muito para uma instituição que é o regime, que foi o regime Regime militar, militar. e eles acreditam que a interferência, quer dizer, o soldado médio, ou, não a cúpula, mas uma parte também da cúpula, que a interferência foi uma interferência que salvou o Brasil, e eles voltaram de maneira não muito dignificante para os quartéis. Então, eu vejo que a história mostra para essa gente que é preciso preservar a democracia e que um regime ditatorial, militar, então não é bom nem para o país e nem para a instituição. Até hoje, decorridos tantos anos depois de 64 e da redemocratização, Uhum. até hoje os militares sofrem uma desconfiança Muito grande, né? de grande parte da população, até porque parte deles acabou cometendo uma série de atrocidades Atrocidades. imperdoáveis, aonde eu incluo a censura e onde eu incluo a tortura. Tortura. Nossa, assim, passar uma hora contigo passou voando. Pena que nosso tempo está acabando, o Instagram vai acabar nos cortando, Podemos mas fazer assim, de novo, doutora é Fernanda. foi um prazer para Aí eu vou mim. fazer uma consulta com a senhora. A Tá bom? próxima vez, ao invés de eu mandar vinho de presente para vocês, eu vou mandar filtro solar, tá? Se eu Não, soubesse. eu vou fazer. Mandou um vinho, olha, ela contou que mandou um vinho, mandou um vinho de presente maravilhoso. Eu, Que eu, bom, mas mas eu agradeço, é uma próxima lembrança. vez eu vou mandar, vai ser um filtro solar para vocês aí. Não, não me mande nada, não, não me mande nada. Eu que tenho que mandar o presente para a senhora. Olha, Boris, muito obrigada ao Fernando, à Márcia. Foi um prazer estar contigo. Nós, gaúchos, nossa, gostamos muito de ti. Isso aí foi um presente para nós. E a gente vai ficar acompanhando aqui. Eu te quero cada vez mais nessa internet, hein? Mais ativo ainda. A senhora me deu muito prazer, sentei aqui consegui satisfazer minhas curiosidades e fiz um pouco de divã aqui, falando umas coisas boas e gostosas. Coisa Eu boa. agradeço o seu convite, agradeço a sua presença e gostaria que a gente voltasse a conversar. Assunto não falta, doutora Não Fernanda, assunto não falta. falta. Eu Eu, agradeço também quem teve a paciência de me aguentar durante várias esse pessoas período. ficaram conosco aqui, estou bem feliz. Eu estou sabendo. Olha, eu vou Sim. finalizar então essa live antecipadamente, te dando os parabéns pelos teus 80 anos, por todos esses anos também de carreira que tu tens. Que Deus, assim, porque tu está sempre nos brindando com tantas coisas boas, que Deus te retribua com muita saúde para que tu possa ainda durante muitos anos continuar com a gente, nos brindando com essa tua opinião e com esse teu jornalismo de tanta qualidade. Um beijo e boa noite. Muito obrigado, um beijo igualmente. Boa noite. Boa noite.